Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Média passam a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico a oração mariana do Ângelus conduzida por Sua Santidade o Papa Francisco. Saudamos a todos vocês que nos acompanham a partir desse momento pelas redes sociais, pelo nosso canal YouTube e pelo site Vatican News também. As tantas emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem em todo o Brasil, no continente africano e também nos Estados Unidos. Em particular, a Rádio Gregoriana, no Rio de Janeiro, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, EWTN-TV, a Scalabrini Rádio nos Estados Unidos, Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul, Web Rádio Brasil Imperial em Itu, São Paulo, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web SOS Vida e Web TV Tropicana na Paraíba. Com vocês nessa transmissão, nesse dia 26 de dezembro, festa de Santo Estevão, protomártir, Jackson Erp. Sábado, com tempo instável, com a temperatura nesse momento na Praça São Pedro por volta dos 8 graus Celsius. Temos previsão de chuva para logo mais. Como podemos ver, as imagens que nos chegam da Praça São Pedro, uma praça praticamente deserta, o que mais tem mesmo são policiais, mesmo a paisana. Isso em função das medidas adotadas pelo governo italiano em todo o país, nas festas de Natal e no final de ano, justamente com o objetivo de conter a difusão do coronavírus. Permanecem abertas farmácias e mercados. E justamente em consonância com essas medidas, que então o Santo Padre decidiu, o Ângelus, hoje, assim como será amanhã, será rezado da Biblioteca do Palácio Apostólica. Recordamos que também em consonância com essas medidas, a missa na noite do Natal foi antecipada para as 19h30 e a mensagem de Natal com a bênção Urbi et Orbi, ontem foi concedida da Sala das Bênçãos. Também as ruas de Roma estão praticamente desertas e esse tempo frio e com essa ameaça de chuva acaba sendo também de certa forma providenciais para se incentivar as pessoas, as famílias também a saírem e assim permanecerem em casa. Portanto, essa vista, essa panorama da Praça São Pedro, completamente diferente dos outros anos. E agora sim, as imagens da Biblioteca Apostólica. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Ontem o Evangelho falava de Jesus como verdadeira luz que veio ao mundo, luz que brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-lo. Hoje vemos a testemunha de Jesus, Santo Estevão, que brilha na escuridão. As testemunhas brilham com a luz de Jesus. Não tem luz própria. Também a igreja não tem luz própria. Por isso os antigos padres chamavam a igreja o mistério da lua. A lua não tem luz própria. As testemunhas não têm luz própria. São capazes de pegar a luz de Jesus e refleti-la. Estevão é acusado falsamente e apedrejado brutalmente. Mas a escuridão do ódio, naquele tormento da lapidação, ele faz resplandecer a luz de Jesus. Reza pelos seus assassinos e os perdoa, como Jesus na cruz. É o primeiro mártir, isso é, a primeira testemunha, o primeiro de uma lista, de um elenco, de uma fila de irmãos e irmãs que continuam a iluminar nas trevas. Pessoas que respondem ao mal com o bem, que não cedem à violência e à mentira, mas quebram a espiral do ódio com a mansidão do amor. Essas testemunhas iluminam a aurora de Deus nas noites do mundo. Mas como se torna uma testemunha? Imitando Jesus, pegando luz de Jesus.
Esse é o caminho para todo cristão. Imitar Jesus. Pegar a luz de Jesus. Santo Estevão nos dá o exemplo. Jesus veio para servir e não para ser servido. E ele veio para servir. Estevão foi eleito diácono, isso é, servidor, e assiste os pobres às mesas. Ele tenta imitar o Senhor todos os dias. E o faz até no final. Como Jesus é capturado, condenado e morto fora da cidade. E como Jesus reza e perdoa. Enquanto está sendo apedrejado, diz: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. Estevão é testemunha porque imita Jesus. No entanto, poderia surgir uma pergunta: esses testemunhos de bondade servem realmente quando a maldade é galopante no mundo? Que serventia tem rezar e perdoar? Somente para dar bom exemplo? Não, há muito mais. E descobrimos isso por um detalhe. Entre aqueles por quem Estevão rezava e perdoava, havia, diz o texto, um jovem chamado Saulo, que aprovava a sua morte. Pouco depois, por graça de Deus, Saulo se converte, recebe a luz de Jesus, aceita, se converte e se torna Paulo, o maior missionário da história. Paulo nasce precisamente da graça de Deus, mas por meio do perdão de Estevão, por meio do testemunho de Estevão. Eis a semente de sua conversão. É a prova de que os gestos de amor mudam a história. Mesmo aqueles pequenos, escondidos, cotidianos, porque Deus guia a história pela coragem humilde de quem reza, ama e perdoa tantos santos escondidos. Os santos da porta ao lado, testemunhos escondidos de vida, pequenos gestos de amor. Esse testemunho de Jesus vale também para nós. O Senhor deseja que façamos da vida uma obra extraordinária por meio de gestos ordinários, gestos de cada dia. Ali onde vivemos, em família, no trabalho, onde quer que seja, somos chamados a ser testemunhas de Jesus, ainda que apenas dando a luz de um sorriso. A luz que não é nossa, é de Jesus. E somente fugindo das sombras, das fofocas e dos mexericos. E depois, quando vemos algo que não está certo, ao invés de criticar, falar pelas costas e reclamar, rezemos por quem errou e por aquela situação difícil. E quando em casa surge uma discussão, em vez de tentar prevalecer, procuremos desarmar e recomeçar a cada vez perdoando aqueles que nos ofenderam. Pequenas coisas, mas mudam a história, porque abrem a porta, abrem a janela para a luz de Jesus. Santo Estevão, enquanto recebia as pedras do ódio, retribuía com palavras de perdão. Assim mudou a história. Também nós podemos a cada dia transformar o mal em bem, como sugere um belo provérbio que diz: faça como a palmeira. Atiram pedras nela e ela deixa cair tâmaras. Rezemos hoje por aqueles que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus. São muitos, infelizmente. São mais do que nos primeiros tempos da Igreja. Confiemos à Virgem Maria, esses nossos irmãos e irmãs que respondem à opressão com a mansidão, como verdadeiras testemunhas de Jesus. Vencem o mal com o bem. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et cruce, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, saluto tutti voi, saúdo famiglie, todos vocês, famílias, gruppi e singoli fedeli grupos che seguite e fiéis que questo acompanham momento di preghiera esse momento de oração attraverso i mezzi di pelos meios de comunicazione. comunicação social. Dobbiamo farlo così Devemos fazer per assim, evitare che la gente para evitar venga in piazza que as pessoas venham para a praça. e così per collaborare E assim, in quelle para disposizioni che colaborar l'autorità com as disposições aiutarci a tutti noi das autoridades para ajudar a todos in nós questa pandemia. a fugir dessa pandemia. L'atmosfera di gioia del Natale che oggi si prolunga e riempie ancora i E o clima nostri do cuori, Natal que se susciti prolonga, in tutti il desiderio que esse di clima contemplare Gesù nel suscite o presepio, desidério de contemplar Jesus no per poi presépio, servirlo e amarlo para nelle servi-lo persone e che ci stanno amá-lo nas accanto. pessoas que estão ao nosso lado. Questi giorni Nesses ho dias, ricevuto messaggi recebi augurali mensagens da Roma e de da altre felicitações parti de del Roma e de outras partes do mundo. mondo. È impossibile rispondere É a impossível responder a cada uma. ciascuno, ma approfitto e esprimo adesso Mas la aproveito mia gratitudine, para expressar specialmente agora minha gratidão, per il dono della preghiera. especialmente pelo dom, pelo presente da oração Avete detto che fai per me, que vocês disseram que fazem por che mim cambio volentieri. e retribuo. E buona festa di Santo Stefano. Boa festa de Santo Per Estevão. favore continuate a Por pregare favor, per me. continuem a rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Bom almoço e até logo. Assim, o Papa Francisco, sem o contato com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, rezando o Ângelus, hoje festa de Santo Estevão, o proto-mártir, da Biblioteca do Palácio Apostólico. Da mesma forma, será feito amanhã no tradicional Ângelus Dominical. E como o próprio Papa Francisco explicou, para colaborar também com as disposições das autoridades italianas para evitar o contágio do coronavírus. Papa, que em sua reflexão, sua mensagem para nós hoje, diz que os gestos de amor mudam a história, mesmo aqueles pequenos escondidos cotidianos. Porque Deus guia a história pela coragem humilde de quem reza, ama e perdoa. Vencer o mal com o bem. Agradecemos a audiência de todos vocês que nos acompanharam, também desejando uma boa festa de Santo Estevão. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.